Vamos lá, pessoal. Então, boa noite. O motivo da nossa aula hoje nós vamos falar hoje sobre o RUP, as fases e as disciplinas que compõem o RUP, tá bom? Então, na última aula, deixa eu só colocar aqui, né? Na última aula, nós falamos do RUP, da estrutura do RUP, né? Que o RUP é um framework de processos, né? Que o RUP é concebido por 3 conceitos básicos, que é iterativo, ele tem um ciclo de vida iterativo, né? Isso é, repetições de pequenos ciclos, né? Ao invés de eu fazer um grande projeto de 12 meses, eu faço 12 pequenos projetos de 12 meses, não é isso? Né? Então, ele é iterativo, porque ele é repetitivo, e ele é interativo incremental, porque a cada entrega que eu faço, eu vou evoluindo, incrementando novas funcionalidades para o meu usuário final. A gente falou também que o RUP ele é concebido a partir de uma visão de arquitetura, e isso é muito importante, né? Porque eu saio daquela visãozinha que eu tenho de funcionalidade, regra de negócio, e sai fazer programa para uma visão mais ampla, mais profissional dos problemas, né? Uma visão onde eu tenho que enxergar a segurança, onde eu tenho que enxergar a performance, o desempenho, a integração com outros sistemas, a integração com outros dispositivos. Então, isso, a distribuição do software nas máquinas que eu tenho, no ambiente que eu tenho, firewall, servidor de aplicação, servidor, os protocolos que vão gerar a comunicação do meu sistema com o meio externo, né? Como que eu vou me comunicar, por exemplo, com o sistema de contabilidade, como eu vou me comunicar com você, meu usuário, né? A partir de um protocolo TCP/IP, a partir de um protocolo PPP, como é que vão ser dadas as transferências de dados dentro do meu sistema, do sistema que eu estou projetando, né? Então, é importante a gente ver essas visões de arquitetura, muito importante. A visão dos dados, como é que eu vou mapear os dados para resolver meu problema, né? Então, visão de dados, visão de segurança, visão de performance, visão de desempenho, visão de funcionalidades, de processo, né? Então, um conjunto de visões. O RUP, ele proporciona esse conjunto de visões. A esse conjunto de visões, nós damos o nome de arquitetura. E o RUP todo é orientado à arquitetura. E, por fim, a gente viu também que o RUP ele é totalmente centrado no caso de uso. E, como a gente viu, o caso de uso, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para que a gente possa identificar e formalizar e detalhar, evoluir os requisitos funcionais na linha do tempo. Então, por meio de caso de uso, eu consigo identificar um requisito funcional, isso é, uma funcionalidade que deve existir no sistema. Depois que eu identifiquei o requisito, eu vou detalhar as regras de negócio de cada requisito e aí por diante, né? Até eu detalhar os casos de teste a partir dos requisitos, detalhar o componente a partir dos requisitos da regra de negócio, e no final eu tenho um componente que foi feito atendendo plenamente os requisitos que foram levantados lá no início, né? Então, olha que legal, o RUP, ele é centrado no caso de uso. Isso quer dizer, todas as decisões que a gente toma num projeto que está sendo feito debaixo do RUP, né, são decisões oriundas do caso de uso, isso é, do requisito. Então, a gente pode falar que o RUP é orientado às necessidades dos clientes, né? Porque se o RUP é orientado e centrado no caso de uso, e o caso de uso é a ferramenta que identifica as necessidades do cliente, então, logo, né, o caso de uso, ele captura as necessidades, então eu posso falar que o RUP, o processo que eu estou trabalhando, né, que eu estou desenvolvendo meu software debaixo de um processo que é orientado às necessidades do meu cliente. Olha que legal. Aí, isso tudo é o RUP que nós falamos, né? Ele tem essa estrutura de fases, são 4 fases bem definidas, né? E 9 disciplinas, né, que compõem o RUP. E agora, na aula de hoje,
a gente vai falar um pouco dos objetivos de cada fase, das principais atividades de cada fase, de quando eu chegar no fim de uma fase, que objetivo eu deveria ter alcançado? Vamos falar sobre isso. E as disciplinas. Para cada disciplina, qual o objetivo daquela disciplina? Né? Naquele momento, qual o objetivo daquela disciplina? Quais são as principais atividades daquela disciplina? Né? E um conjunto de artefatos que cada disciplina pode gerar. Tá bom? É sobre isso que nós vamos falar, porque a partir daí, a gente vai começar a ver exemplos da utilização prática do RUP e dos seus diagramas no dia a dia do desenvolvimento do projeto. Tá bom? Perfeito, pessoal? Posso dar prosseguimento? Bora. Pode ir embora? Bora, pessoal. Adriano, posso ir? Andréia, posso ir? Pedro, tranquilo? Kaique, Lucas, Danilo? Tranquilo. Pode dar continuidade aí, professor. Tranquilo. Então, no eixo da horizontal, que é esse eixo aqui, né, da horizontal, a gente tem as fases. Uma fase, pessoal, representa um marco, alguma coisa importante que vai ser feito naquele período de tempo. A fase se inicia numa data e termina numa outra data. Nesse período, alguns objetivos de projeto devem ser conquistados. Então, cada fase representa um marco, um conjunto de objetivos que eu devo alcançar naquele período de tempo. Tudo bem? Isso é uma fase. Então, fase tem a ver com o ciclo de vida do projeto, né? Ou a fase tem a ver com a dinâmica de execução do meu projeto, né? Então, o que eu pretendo conquistar, né? Ou ter como objetivo quando a primeira fase acabar. E aí, pessoal, fase dentro do RUP são 4, né? Iniciação, elaboração, construção e transição. Cada uma delas vai ter um objetivo muito bem definido, tudo bem? Ou alguns objetivos muito bem definidos, que ao final da sua execução, do seu tempo, esses objetivos a gente vai medir se eles foram alcançados ou não. Tudo bem? Então, o certo, né, um projeto bacana, todos os objetivos daquela fase, ao final, deveriam estar atingidos. Tudo bem? Para isso, tem a vertical. Na vertical, eu tenho as disciplinas, que são compostas por um conjunto de atividades que estão agrupadas por esses objetivos e disciplina. Então, eu tenho modelagem de negócios, eu tenho requisitos, análise e design, implementação, teste, implantação, gerência de mudança, gerência de projetos e ambiente. Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disciplinas aqui constituem um conjunto de atividades que vão ser executadas em cada fase do RUP, ou do processo que você criou a partir do RUP. Tudo bem? Então, olha que interessante. Num primeiro momento, um conjunto de atividades relacionadas à modelagem de processo acontecem aqui, na iniciação. Então, um dos objetivos que a gente vai ver aqui da iniciação é que a gente tenha todo o domínio do problema mapeado, né? E logo em seguida, se eu tenho todos os processos mapeados, agora eu consigo, com atividades de requisito, da disciplina de requisitos, identificar os requisitos que vão fazer parte do meu sistema e criar uma lista desses requisitos, mostrando também a importância desses requisitos para o sistema, para o negócio, né? Com a importância deles, e uma dependência de requisitos, né? O requisito 3 depende do requisito 1, né? Então, a gente vai notar aqui que essas atividades são para que a gente consiga ter essa lista dos requisitos, o que o software tem que ter. Logo depois, um conjunto de atividades de análise e design, onde a gente vai testar aqui em análise e design se alguma solicitação está sendo feita, é possível de ser implementado ou não. A gente faz isso através de uma atividade aqui que chama prova de conceito. A gente pega um requisito funcional, um pedido do cliente, por exemplo, eu consigo
eu consigo aqui baixar, da onde tiver o meu caminhoneiro, ele consegue tirar uma foto da nota fiscal que ele acabou de abastecer e passar essa nota fiscal para o teu sistema, e o teu sistema jogar isso direto para o meu ERP, contabilizando aquilo como despesa. Aí você fala, será que eu consigo fazer isso? Será que eu posso aceitar esse requisito? Será que isso pode fazer parte do sistema? Então, você vem em análise de design, tem uma disciplina aqui de análise de design, e aqui tem uma atividade lá dentro que chama prova de conceito. Então, eu vou fazer uma prova de conceito para validar que aquela solicitação que o cliente está me pedindo é possível de ser implementada, tá? Então, eu faço a prova de conceito, faço essa POC, vejo se deu certo ou deu errado. Se deu certo, eu falo para o cliente, pode usar, vamos incorporar no nosso projeto. Se não deu, paciência, vamos para outra solução. Tudo bem? A implementação é código, teste, né? Implantação, veja que a gente não implanta nada na iniciação, não é isso? Gerência de mudança, gerência de projeto e ambiente. Bem legal, né? Vamos agora começar a falar um pouco dessas fases e, de maneira macro, os marcos, os objetivos e os artefatos principais de cada uma das fases. Então, olha só. Na fase de iniciação, né, a gente vai ter alguns objetivos, é a fase que determina o ciclo de vida do projeto, né? Então, nessa fase, o que eu preciso ter ao final da execução dessa fase é o escopo do sistema detalhado, levantado e fechado com o cliente. Então, cliente, quais são as funcionalidades que vão fazer parte do sistema e o que não vai fazer parte do sistema? É o escopo do sistema. Um outro objetivo é ter os requisitos do sistema, a lista de requisitos levantadas já, para que eu possa depois fazer um orçamento e um cronograma do projeto. Tudo bem? Então, eu tendo a lista dos requisitos e tendo o escopo fechado, eu consigo garantir um custo para o sistema. Então, eu consigo montar o orçamento e consigo montar também o cronograma daquele projeto. Bacana? Também é importante que no fim dessa fase, pessoal, eu tenha todos os riscos identificados e já começando a ser analisados, para ver que tipo de ação nós vamos criar para cada risco. Tudo bem? Então, a gente vai ter, no final da iniciação, aqui, ó, no final da iniciação, a iniciação começa aqui e termina aqui. No final da iniciação, o que eu preciso ter? O escopo daquela iteração toda fechada, os requisitos todos listados e fechados, o orçamento do projeto pronto, o cronograma pronto e a lista de riscos com as ações que eu tenho que tomar pronto, criado. Esse é o principal, ou esses são os principais objetivos da fase de iniciação. Quais são os artefatos que eu vou criar nessa fase de iniciação? Eu vou criar o documento de visão, que é um documento de negócio, onde eu vou mostrar para vocês todos as estratégias, né, todos o relacionamento entre as funcionalidades e o dia a dia, né, os benefícios que aquele projeto vai trazer para a organização. Isso tudo vai estar declarado num documento que chama documento de visão de negócio. A gente vai ter a lista de riscos, que é importantíssimo ter essa lista de riscos, o plano de iteração. Então, qual é o plano, qual é o cronograma que a gente vai fazer para esse projeto? O plano de iteração, pessoal, nada mais é que um cronograma. Qual é o cronograma de ações para aquele período, né? para aquela iteração? Um glossário de termos, que eu já até falei outro dia com a Andréa, brincando. O que é o glossário? É onde eu vou colocar termos que são desconhecidos da maioria, lembra? Então, eu falo, vamos fazer embossing. O que é fazer embossing? É criar o cartão físico, né? É juntar a parte eletrônica mais o plástico e criar fisicamente o cartão. Isso chama embossing. Se eu estou no projeto e eu falo para fazer embossing, eu não posso ter dúvidas.
Se eu tenho dúvida sobre algum termo que é utilizado no projeto, esse termo tem que estar descrito no glossário. Tudo bem? Aí depois, o modelo de caso de uso. Nesse modelo de caso de uso, eu vou ter o diagrama de caso de uso e a descrição do caso de uso aí, para que a gente possa usar. E protótipos. Eu vou criar um conjunto de protótipos para que o meu cliente consiga entender, eu consiga ajudar o meu cliente a entender o que ele precisa que tenha no software, né? Então, eu vou criando um protótipo com a intenção de colocar uma funcionalidade e validar com ele. É essa funcionalidade que você está falando? É isso que você quer que o sistema tenha? Ah, é isso. Então, eu pego do protótipo e coloco na minha lista de requisitos. Essa funcionalidade enviar arquivo para o sistema de contabilidade, por exemplo, né? Então, eu coloquei lá uma funcionalidade dentro do meu protótipo. Aí eu fui lá, criei mais um protótipo, voltei lá. Cara, andei pensando aqui na última reunião. Vão ter essa tela de recebimento de produto? Ah, vai ter sim. Então, eu coloco, entenderam, pessoal? Então, eu vou fazendo versões de protótipos para ajudar o cliente a entender quais as funcionalidades deveriam estar presentes no sistema. Tudo bem? Essa é a finalidade do protótipo na fase de iniciação, né? Nessa primeira fase de iniciação, eu não faço o protótipo com a intenção de fechar um modelo de navegação, um modelo de usabilidade, nada disso. Nesse primeiro momento, eu faço protótipo em protótipos muito feitos no papel mesmo, né? Sem gastar muito dinheiro, muito esforço. Eu faço protótipo para o meu cliente entender ajudar o meu cliente a entender quais são as funcionalidades que deveriam estar presentes no sistema. Tá bom? Então, a iniciação é escopo, é requisito, é orçamento, é cronograma, é lista de riscos. É documento de visão, é lista de riscos feitas, elaborada, é o plano de interação, que é o cronograma daquela interação, um glossário onde os termos que a gente não conhece vão estar descritos lá, um modelo de caso de uso, que é o diagrama e a descrição do caso de uso, que vai evoluindo depois, e um conjunto de protótipos para ajudar o meu cliente a entender o que precisa colocar no sistema. Tudo bem, pessoal, com relação à iniciação? Denise, Pedro, Kaique, Andréia, Adriano, tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Alguém quer colocar alguma pergunta até agora? Não, por enquanto não. Prestando atenção, Vamos juntando colocar o barco? Professor, Oi? você consegue colocar a apresentação em tela cheia? Como? Colocar a apresentação sua em tela cheia? Ah, não está em tela cheia? Aqui tá. É que você tá em duas telas, né? Ó, duplicar. Vê se ficou a tela cheia agora. Agora tá do PowerPoint. Está aparecendo essa tela para vocês aqui, né? Tá aparecendo o slide que tá e o próximo slide do lado. Mas se não der, beleza. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora. Aí, Agora agora sim. Agora tá suave, pode prosseguir. Pode prosseguir agora? Bom, deixa eu ver se eu consigo me acertar aqui também. Ficou bom agora? Então, podemos continuar, pessoal? Sim.
Bora. Vamos lá, então. Elaboração. Na fase de elaboração, o objetivo principal é ter a arquitetura do projeto montada. Tudo bem? Então, como ficou o meu projeto? Meu projeto ficou assim. Eu vou dividir ele numa camada de apresentação que vai ficar lá na máquina do cliente. Tudo bem? Numa camada de negócio que vai ficar num servidor de aplicação. Bacana. Uma camada de dados que vai ficar num servidor de banco de dados. Lá eu vou colocar as procedures, lá eu vou colocar as stories procedures, lá eu vou colocar as triggers, lá eu vou colocar o banco de dados e as tabelas. Bacana. Vai ter um servidor vai ter um firewall para garantir a segurança do meu banco de dados, e vai ter um firewall para garantir a segurança da minha aplicação, do meu servidor de aplicação. Tudo bem? Tá. Na ponta, em cada cliente, eu vou colocar também um objeto para garantir que a versão que ele está usando na ponta é compatível com a versão do meu sistema aqui na aplicação, no meu ambiente de aplicação também. Se não tiver, eu vou avisar ele para ele baixar a parte do cliente. Legal. O que mais você vai fazer? Já vi segurança, já vi a visão de dados, já vi a visão de segurança. Para performance, pessoal, eu dividi o banco eu dividi a aplicação em duas partes, e no banco de dados, toda a parte de procedure, toda a parte de relatórios de BI, eu vou processar e atualizar à noite, e vou deixar tudo atualizado já, né, para que, tudo atualizado, em tabelas, em datasets, né, tabelas fato, para que durante o dia as pessoas consumam as informações, né, e tenham as informações cruzadas. Bom, legal. Então, eu vou criar aqui um conjunto de datasets também. O que mais que eu vou criar? Estão percebendo, pessoal, o que é pensar na arquitetura? Eu também, a minha aplicação também vai ter uma conexão com os sistemas do governo. Para isso, lá na prefeitura, eu vou consumir um serviço que a prefeitura disponibiliza para a gente. Já baixei o manual e vou construir uma aplicação, uma API do meu lado, para conversar com o serviço lá fornecido para a prefeitura. Tá bom? Pensando bem, eu nem vou usar API. Eu vou usar uma conexão via REST, né? E aí, via REST, eu vou conseguir me conectar com o serviço da prefeitura. Legal. Com o sistema alegado lá de contabilidade, eu vou disponibilizar um XML numa pasta tal, lá, né, que já foi predefinida, e nessa pasta, o sistema de contabilidade vai entrar e vai pegar esse arquivo XML para alimentar a contabilidade dele. Pô, vocês perceberam, pessoal, o quanto eu já dominei da solução que eu vou criar? Ou não? Veja que eu não falei o nome de nenhuma funcionalidade do sistema. Eu só descrevi para vocês até agora como o sistema vai trabalhar. Esse é o principal objetivo, e é isso que eu tenho que inserir nas suas variáveis de profissionais. Vocês, como profissionais, eu tenho que inserir isso no seu perfil profissional. Vocês têm que pensar, quando criam uma solução, nessas visões que eu acabei de falar para vocês. E isso tudo tem que estar formalizado, e a gente consegue formalizar isso por meio de diagramas. Esses conjuntos de diagrama que vão formalizar todo esse raciocínio, todo esse racional que eu passei para vocês, a gente chama de arquitetura. Tá claro? Beleza, professor. Dúvidas, pessoal? Ficou bom desse jeito, entenderam? Não entenderam? Sim, professor. Não, foi entendido sim, senhor. Deram para entender? Pessoal,
O Leonor entendeu, o Adriano. Foi de boa, professor, foi de boa. Tá tudo tranquilo? Então, Tranquilo, vocês professor. entendem a importância, pessoal? Ô, Leonor, eu queria que você falasse um pouco dessa importância da arquitetura. O que você entendeu quando eu falei dessas visões aí? Quais são as visões que eu falei? O que você entendeu? O que você tem que pensar quando montar uma arquitetura de um sistema, ô Leonor? Fala um pouco para a gente. Pô, será que o Leonor está assistindo novela, cara? Não é possível. Boa pergunta. A Andréia, quer falar um pouco, Andréia? Danilo? Adriano? Ô, Alguém, tranquilo. pessoal, quer se manifestar, falar um pouco sobre isso? Tá me escutando aí, professor? Não estou escutando, não. Ah, Agora eu tá. estou escutando você falar. Então, essa parte de construção, então, é bem dizer a parte que você vai estar integrando, além da parte de codar, também integrando todo o ambiente, tipo, o ecossistema do sistema, né? Aqui, ó, aqui é o local onde a gente vai. É o momento do projeto onde a gente, ao invés de pensar só em codificar, nós vamos pensar em como a gente vai montar os componentes com as várias visões, né? Como que a gente vai montar o sistema? Como se fosse um Lego. Quais as peças de Lego que eu vou montar, que eu vou projetar para codificar depois? Entendeu? Ah, sim, legal. Até porque tá tudo já meio que definido, né? Então, beleza. Isso, por exemplo, eu tenho que pensar na segurança. Em que momento que eu vou pensar na segurança? Quando eu montar a arquitetura. Eu tenho que pensar em como que eu vou criar performance. É agora que eu penso, não em programação. Eu tenho que pensar em como eu vou fazer eu vou fazer tudo junto, eu vou separar, né? Essa separação de banco de dados, de área de negócio, de regra de negócio, né? Eu tenho que pensar agora. Então, essas visões a gente chama de arquitetura, e é nesse momento que a gente fecha a arquitetura. Então, os objetivos principais é o baseline da arquitetura, os riscos do projeto, todos eles têm que estar tratados. Eu não posso correr o risco, pessoal. Risco todo mundo sabe o que é, né, pessoal? O risco é algo, uma ocorrência entre 0 e 1. É uma probabilidade de acontecimento. Então, não aconteceu ainda. É algo que pode acontecer. Então, é algo entre 0 e 1. 0,5, 50%. 0,75%. Então, existem riscos positivos, né? O risco de alguém poder ganhar na loteria sozinho, né? É um risco. Então, eu tenho que potencializar esse risco para ele acontecer. Então, em vez de jogar um cartão, eu vou jogar 100 cartões. Existem riscos negativos, né? Risco de eu bater o carro. Então, como eu tenho que dirigir para não sofrer um acidente, né? Então, eu vou me precavendo, eu vou eliminando as possibilidades daquilo virar um evento, né? Então, eu pego o carro e vou para a fundação, daqui até lá, quais os riscos que eu tenho, como eu tenho que fazer para eliminar, fazer com que aquilo que possa virar um evento, que é um acidente, não aconteça, né? Então, em projeto é a mesma coisa. Existem algumas ações que eu faço para potencializar a coisa acontecer, o risco acontecer, e na maioria das vezes, ações para que o risco não aconteça. Tudo bem? Então, esses riscos, todos os riscos que envolvem principalmente a arquitetura, que é esse conjunto de visões que interfere diretamente no sistema, no produto que eu vou produzir, todos esses riscos devem estar gerenciados, devem estar sob controle. Tudo bem? Aqui também, todos os componentes do sistema, seja ele uma classe, um método, uma tela, uma procedure, uma trigger, uma tabela, todos os componentes do sistema devem estar projetados, especificados. Isso está pronto para alguém pegar e codificar. Uma grande
conjunto de problemas que nós temos hoje em dia é que a gente tem muito retrabalho em codificação porque a gente não especifica direito primeiro. E como a gente não especificou direito, o cara programa errado. Não é que ele programa errado, ele programa seguindo a especificação, porém, a especificação é pobre e não contempla tudo. Então, muita decisão que ele leu na especificação, ele mesmo tomou, ele mesmo codificou. E tem casos que nem especificação tem. Então, é o programador entendendo o que deve ser programado, e isso é um risco. Porque programador é bom para programar, não para projetar. Se é para projetar, é o arquiteto que projeta a solução. O programador implementa, constrói, ele codifica componentes. O arquiteto, ele projeta componentes pensando em tudo isso. Então, quando ele projeta um componente, outro dia um rapaz projetou um componente, codificou um componente de banco de dados, cara, demorava 4 minutos para rodar a consulta, cara, 4 minutos. E o cara falava assim para mim, cara, mas demora 4 minutos porque ele está lendo 30 milhões de informação. Porra, não é possível que demora 4 minutos. Aí fomos dar uma analisada, agora pensando em performance, pensando em banco de dados, o que a ferramenta de banco de dados pode ajudar a gente, né? Então, a gente criou índices, parou de fazer varrimento scan, que está fazendo varrimento scan, começou a fazer varrimento por índice. O que aconteceu? O resultado final, a mesma procedure demora agora 30 segundos para rodar. É um absurdo, né, cara? 30 segundos para rodar. Então, assim, é um absurdo o ganho que dá quando a gente projeta alguma coisa antes de sair fazendo, tá bom? Então, quais são aqui o outro objetivo, pessoal, é a gente conseguir ter reuso, pessoal. Reuso é importantíssimo, que é aquele momento em que eu vou reusar uma lógica em outros componentes. Porra, se eu vou reusar e ela está funcionando, eu diminuo drasticamente a chance de eu inserir defeito no meu código. Já está pronto, né? Então, o reuso é uma prática muito boa e que é um dos objetivos da elaboração. Projetar componentes que possam ser reutilizados dentro do sistema. Tá bom? Então, os artefatos que eu vou criar é um modelo de design, que é um modelo onde vai ter lá diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de atividade, um conjunto de diagramas que a gente vai até estudar depois em UML, tá? Para que a gente possa desenhar essa arquitetura. Um modelo de dados, todo mundo conhece, né? Um modelo de implantação, que é um diagrama que a gente viu na última aula, que mostra como o software está distribuído na infraestrutura que eu tenho, e um protótipo. Agora, a ideia aqui agora do protótipo é muito diferente daquela ideia de protótipo que a gente tinha na iniciação, né? Agora é um protótipo só, não são vários protótipos. Para que eu uso o protótipo agora, pessoal? Quem pode falar comigo? Para que usa protótipo agora? Alguém pode falar para mim? Alguém quer se manifestar, pessoal? Por favor. Por que a gente usa protótipo agora, pessoal? Participa aí, galera. A gente usa protótipo agora, pessoal. É importante, pessoal, que quando eu pedir para vocês interagirem, vocês falarem de uma certa forma com a gente aqui. Quem tiver com disponibilidade de falar, contribuir. Sim. Tá? É muito importante, senão fica muito monótono do lado para falar. Na outra aula que nós fizemos, vocês, se ouvirem o vídeo, vocês comentaram, vocês falaram mais, né? Não tem por que vocês ficarem agora quietinhos aí no cantinho aí e deixar eu falar aqui, porque aí não agrega valor, cara. Tem que ter essa interação, tá bom? E aí, professor, talvez podemos dizer assim, usamos protótipo para ter uma exemplificação. Eu uso o protótipo agora, Leonor,
principalmente, porque lá na iniciação, a gente usava protótipo para a gente entender quais as funcionalidades que deveriam estar no sistema. Agora, eu vou usar protótipo para definir o modelo de navegação, usabilidade, né? Então, agora, eu vou construir o protótipo, e esse protótipo, eu vou usar esse protótipo agora como minhas telas de sistema já. Porque, uma vez validado esse protótipo, eu já uso todo o código que eu usei nesse protótipo como front-end, entendeu? Como interface. Então, aqui eu já vou validar navegabilidade, eu já vou validar usabilidade, eu já vou validar toda a experiência do usuário no seu interfaceamento, eu vou validar a partir desse protótipo aqui. Uma vez ele validado, eu já transformo ele em interface do meu sistema. Tudo bem? Então, é bem legal o protótipo. Então, para encerrar a elaboração, é uma baseline que eu preciso ter de arquitetura, eu preciso ter uma arquitetura, eu preciso ter todos os riscos sobre domínio, componentes e reusabilidade. Bacana? Bacana. No modelo de construção, o que eu preciso ter, pessoal, são os componentes codificados. Esse é o objetivo da construção, ter componentes codificados. Tudo bem? Para isso, eu vou liberar aqui a versão dos componentes. Todos os casos de testes estão prontos, eu já comecei a usar, e todo o material de suporte, que é bibliotecas que eu vou precisar, acessos que eu vou ter que ter, caixa de e-mail, usuário que vai ser criado para mim. Então, tudo isso tem que ter aqui já pronto, né? Tem que estar tudo prontinho para que a gente possa depois disponibilizar para o meu usuário final. Tudo bem? E na transição, eu tenho todas as evidências de teste prontas, a conversão do banco de dados, né? Então, por exemplo, o meu sistema atual é em SQL, o meu sistema novo é em Oracle. É nesse momento de transição que eu faço a conversão de SQL para Oracle. Tudo bem? Na transição também eu estou preocupado com o treinamento, eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que estar preocupado em como eu vou distribuir esse sistema para as pessoas usar, tá? Então, esses são os principais objetivos. Mas vamos entrar aqui e fazer agora, para cada fase, os objetivos principais. Olha, então, são 6 objetivos principais da iniciação. O primeiro objetivo é determinar estabelecer qual é o escopo do software que eu vou entregar, tá? Qual é o escopo, quais são as funcionalidades que fazem parte dele, quais são os critérios de aceite que lá na transição, na hora de fazer a homologação, as pessoas vão me questionar. Então, elas vão me questionar sobre o que para aceitar. Então, esses critérios de aceitação é o objetivo da iniciação identificar. Também é o objetivo da iniciação discriminar todos os casos de uso ou todas as funcionalidades com os principais cenários, né, e quais as interações que vão existir entre o mundo externo e o sistema. Também eu tenho que demonstrar pelo menos uma opção de arquitetura, que eu posso até mudar ela lá na frente. Na elaboração eu posso até mudar, mas na iniciação já tem uma ideia básica de como vai ser esse sistema que eu vou projetar. Tudo bem? Também é importante que a gente tenha um cronograma, que a gente tenha um orçamento, e que a gente consiga ter esse cronograma e esse orçamento para que a gente possa detalhar ele depois nas interações a seguir. Tudo bem? Então, de uma maneira geral, é um projeto de 12 meses, que vai me custar R$200 mil, por exemplo. Então, quanto eu vou gastar na primeira iteração e qual é o prazo? 4 semanas. Quanto eu vou gastar na segunda iteração, na terceira, na quarta, na quinta? Então, eu tenho que ter um orçamento geral, um cronograma geral, para que eu possa depois detalhar ele nas iterações. Tudo bem? Estimar riscos em potencial. Então, quais os riscos que o meu projeto corre? Então, na fase de iniciação, tem que levantar todos esses riscos
para que a gente possa trabalhar esses riscos, evitando que eles aconteçam. E preparar todo o ambiente de suporte para o projeto. Liberação de senha, liberação de acesso, criação de usuário que uma equipe de projeto não tem, né? Cadeira, mesa, e tudo que for suporte para o projeto tem que estar pronto aqui, tá bom? As principais atividades, então, da iniciação é formular o escopo do projeto, planejar e preparar os casos de negócio, os casos de uso, tá? Sintetizar uma arquitetura, dar uma arquitetura básica para aquele sistema que a gente vai criar e preparar todo o ambiente para o projeto. Partindo agora para a elaboração, a gente vai ver que a elaboração, cara, o que é a preocupação da elaboração? É criar, assegurar que a arquitetura que eu estou criando, tudo bem? Contempla todos os requisitos funcionais e não funcionais que foram passados pelo cliente para mim. E que todos os riscos que podem afetar essa arquitetura foram tratados e foram eliminados, para que eu possa entregar o prazo dentro do custo, para que eu possa entregar o projeto dentro do custo e do prazo combinado. Esse é o principal objetivo da fase de elaboração. Então, criar uma arquitetura que contemple todos os requisitos, que os riscos que foram descobertos lá na iniciação foram tratados e não vão impactar o sistema, e dessa forma eu consiga entregar o projeto dentro de um custo e de um prazo que foram previamente acordados com o meu cliente. Tudo bem? O outro objetivo é que eu tenho que tratar todos os riscos do ponto de vista da arquitetura. Então, todos os riscos que podem interferir na arquitetura do meu projeto, eu tenho que eliminar. Tá bom? E, por último, garantir que todos os cenários que foram apresentados pelo cliente para mim fazem parte da minha arquitetura. Então, todos os cenários, seja ele um cenário de negócio, um cenário de segurança, um cenário de performance, um cenário de integração, qualquer cenário, todos os cenários que foram colocados para mim, eles têm que estar presentes na arquitetura. Bacana? São esses aqui três objetivos da elaboração. Agora, mais um objetivo, que é produzir um protótipo que seja evolutivo e que eu consiga mostrar aqui as interações entre os usuários e os requisitos, isso é, a interação entre o usuário e a interface que eu estou criando, tá? Esse protótipo também eu consigo, a partir dele, visualizar a reutilização de componentes, tá? E possibilidades que eu consiga mostrar para o meu cliente, antes do sistema estar pronto, uma versão do que seria o sistema. Então, lá para o meu time de vendas, ou para os meus investidores, ou para os meus usuários finais, eu já consigo mostrar uma versão, né, que é um protótipo ainda, né, do que vai ser o sistema que eles vão usar. Tudo bem? Isso é o objetivo também. Antes de eu sair construindo, eu validar para que eu construa algo que já foi validado previamente com os meus clientes. Tudo bem? Então, demonstrar uma arquitetura que vai suportar todos os requisitos do sistema, dentro do custo e dentro do prazo que foi acordado com o cliente. E estabelecer todo o ambiente de suporte, né? Então, qual é o ambiente, o que eu preciso ter para dar suporte para a minha aplicação, para o meu sistema. Então, aqui agora, tudo que eu preciso de suporte para construir e como eu vou criar um ambiente de suporte para dar suporte à aplicação. Tudo bem? Então, as principais atividades... Oi? O protótipo, Alguém chamou? Ele é uma versão de testes do sistema? Isso. É por aí mesmo. Quando a gente fala de protótipo aqui, nós estamos falando de criar, principalmente, não uma versão de teste, mas eu criar um protótipo de navegação que eu possa validar com o meu cliente toda a navegação do sistema. Por exemplo, dessa tela ele vai para aquela. Como é que eu faço agora? Eu clico aqui, aparece uma telinha no meio,
eu digito. Então, tudo aquilo que eu puder já validar de como vai funcionar o sistema, se está de acordo, se o cliente achou que ficou fácil, ficou difícil, né? Então, o protótipo, ele tem aqui nessa fase, ele tem essa responsabilidade, esse objetivo, de eu mostrar para o sistema, para os meus usuários, para os meus clientes, né, como vai ficar o sistema quando ele ficar pronto. Mas ele ainda não está pronto, não é uma versão de testes. Antes de eu começar a codificar, eu já crio uma versão só de navegação. Só para o cliente olhar e falar assim, gostei, cara, é exatamente o que eu pensava. Quando fica pronto, aí eu vou começar a fazer. Entendeu? Talvez, assim, poderíamos dizer que é uma projeção antecipada do projeto, do que é que vamos desenvolver. Por exemplo, você vai ter que fazer uma tela, e essa tela, ele vai cadastrar um evento, tudo bem? Só que aquele tipo de evento ainda não existe. Como é que eu faço? Aí na telinha aqui, você criou um link aqui na telinha, o cara clica no link, abre uma telinha aqui modal, ele cadastra, ele inclui o tipo de evento e salva. E já aparece aqui do lado de cá, na lista, para você selecionar, o evento que você acabou de criar aqui, já aparece na lista para você selecionar. Entendeu? Então, essas sacadinhas de navegação, de usabilidade, é para isso que o protótipo serve. Tá? Isso pode ser também considerado um wireframe? Também. O wireframe, pessoal, a gente vai usar ele mais aqui, ó, na iniciação, tá? Aqui, quando a gente falou de protótipos, aqui em algum lugar, aqui nós falamos de protótipo, né? Aqui, ó, protótipos aqui, né? Aqui na iniciação, vou usar bastante o wireframe, porque é uma coisa fácil de fazer, rápida de fazer. Aqui na elaboração, não. Aqui eu já vou fazer uma codificação mesmo da tela, bem bacaninha, só que eu não vou criar nenhuma regra de negócio ainda. Eu não vou fazer ainda o back-end, tudo bem? Eu vou fazer só o front-end e vou dar navegação para esse front-end. E o meu cliente vai falar, pode construir, que é isso aí mesmo. Aí, praticamente, o front-end está pronto. Entendeu? Ficou bom, pessoal? Entendeu? Beleza. Não, legal. Para apresentação para o cliente. Sim. Bom, partindo para a construção, qual é o objetivo da construção, pessoal? Por incrível que pareça, o objetivo da construção é entregar um programa feito, né? Um código pronto. Mas também minimizar os custos do desenvolvimento, o custo de programação, evitando que a minha equipe execute retrabalho e trabalho desnecessário. De que forma? Né? Se eu fiz uma boa especificação, especifiquei um componente para alguém codificar e validei essa especificação antes de começar a codificar, então eu estou diminuindo a probabilidade de meu programador gastar trabalho em algo que não foi validado pelo cliente ainda. Então, um dos principais objetivos da construção é minimizar o custo de desenvolvimento e otimizar os recursos, seja recurso financeiro, recurso gente, né? Evitando o retrabalho da equipe. Retrabalho em cima de erros que poderiam, principalmente em cima de erros que poderiam ser evitados. Tá bom? O outro objetivo é atender e atingir as expectativas do meu cliente, dentro do prazo e dentro do custo que foi projetado. Então, é importantíssimo que a gente garanta que aquele componente que eu estou liberando naquele momento, ele atende aquelas necessidades explicitadas pelo cliente lá na iniciação. Tá bom? Outro objetivo é entregar a cada iteração uma versão que seja útil para o meu cliente usar. Tá bom? Então, a cada iteração, eu coloco em produção uma nova versão do meu sistema. Toda a análise, todo
todos os meus projetos, toda a arquitetura, análise e design, que agora análise e design tem um nome, arquitetura. Então, toda a arquitetura, todo o desenvolvimento e todos os testes funcionais, unitários, têm que estar prontos no fim da construção. Então, no fim da construção, eu não posso ter mais nada daquela iteração para analisar e nem para fazer design, nem para projetar. Está tudo projetado, está tudo construído e está tudo testado unitariamente pelo programador. Tudo bem? Uma vez construído, a gente vai desenvolver um planejamento, um cronograma, né, de maneira iterativa e incremental, para que todos os casos de uso e todos os requisitos que vão ser implementados no projeto, eu possa codificar e testar. Então, eu vou concluir a codificação e concluir os testes, né, a partir de um modelo iterativo e incremental. Então, aqui, no meu cronograma, eu já criei, por exemplo, aqui vai estar até relacionado com o último item que está aqui, que é assim, quando eu desenvolvo debaixo de um modelo iterativo incremental, eu consigo trazer trabalhos que pareciam inicialmente ser sequenciais de maneira paralela. Então, eu consigo distribuir vários objetos para serem codificados, não de maneira sequencial, mas de maneira paralela. Dessa forma, eu diminuo o prazo, eu otimizo o prazo do meu projeto, eu estou aplicando paralelismo, tá? E aumento, né, a capacidade de entrega da equipe. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Outra coisa importante, no final da construção, é saber se o software está de acordo, está bacana, os testes foram bacanas, né? Eu já posso liberar o pessoal começar a homologar, ou ele está muito ruim ainda? Os locais, as máquinas estão prontas, o ambiente que ele vai ser implantado para fazer toda a homologação já está pronto, já posso disponibilizar ele. Os usuários estão prontos já para começar a usar o sistema, eles já podem ser treinados, eu já começo, todo o trabalho que deveria ser feito com os usuários já foi feito, né? E também, outro objetivo da construção é garantir que o aplicativo, antes de ser implementado, isso é, antes de ser liberado em produção, tá? Ele está atendendo às necessidades básicas para ser homologado. O que é isso, Rubens? Eu não posso correr o risco de liberar um conjunto de componentes que eu codifiquei, né, para o meu usuário final achar defeito. Quem tem que limpar o código é a minha equipe. Então, a minha equipe vai gastar horas e horas de teste para limpar o código primeiro, e isso tudo na construção, para depois eu liberar para os meus clientes interfacearem com esses componentes e aí fazer um ajuste fino. Tá bom? Então, na construção, eu vou fazer teste, sim, né? Quais são o conjunto de atividades básicas, né, da construção? É fazer gestão dos recursos, otimizar os cronogramas, né, desenvolver, programar de maneira completa todos os componentes e garantir que todos os componentes foram testados de acordo com aqueles critérios de avaliação que a gente pegou lá no início, tá? Avaliar se o produto está de acordo com o critério de aceitação. Então, primeiro, eu tenho que entender se todos os componentes estão completos, né? Se eu codifiquei todos os componentes. Depois, se todos aquelas critérios de aceitação foram atendidos pelo produto que eu liberei. Tá? Na fase de transição, eu vou criar uma versão beta, vou colocar uma versão beta para que os meus clientes possam realizar o teste integrado, garantindo que as expectativas dele vão ser atendidas. Eu vou realizar todo esse teste, e uma boa prática
realizar uma operação paralela, isso é, imagina que eu tenho sou um banco e tenho várias agências, e eu tenho que disponibilizar um sistema que já existe hoje, a minha versão, né? Uma nova versão eu vou produzir e vou tirar a versão antiga. O que eu faço? Uma boa prática. Ao invés de implantar no banco todo, eu implemento numa agência e faço em paralelo essa implantação. E conforme eu vou vendo que está andando bem o software que eu fiz, eu vou implantando em outras agências e assim, de forma gradativa, eu vou substituindo aquele legado pelo sistema novo que eu fiz. Tudo bem? É aqui também que eu vou fazer a conversão de banco de dados, tá? É aqui que eu vou começar também a treinar os usuários e a equipe de manutenção. Então, eu tenho que treinar os usuários e tenho que treinar a minha equipe para garantir que a manutenção, a sustentação e produção daquele software que eu estou liberando está de acordo. E que os usuários foram treinados e que eles conseguem entender como o sistema funciona. Imagina, pessoal, que eu sou uma empresa que faz software para clínica médica. E eu construí agora uma nova versão do sistema de clínica médica, ou um sistema novo para vender para clínica médica. Eu tenho que entender agora, me preocupar com o marketing dessa versão, de como eu vou distribuir essa versão, e de como eu vou treinar minha equipe de vendas para vender essa versão. Olha que interessante, agora é com uma outra visão, né? Visão de quem criou um produto para vender. Também, eu posso me preocupar também com outro tópico, né? Eu criei um produto para vender, né? Então, a maneira que eu vou disponibilizar para os usuários é vendendo esse produto, a minha equipe de vendas tem que vender, né? E depois eu tenho que criar os pacotes para distribuir. A outra coisa é, e se eu sou um prestador de serviço e eu fiz um sistema para o meu cliente? Como é que eu vou agora garantir a implantação desse sistema? Então, eu vou fazer um projeto de implantação para aquele produto, para aquele sistema. Tudo bem? Eu tenho também, como preocupação minha, como objetivo minha na transição, ajustar. Nesse período de transição, eu vou fazer os ajustes finos que forem necessários. Então, eu vou corrigir pequenos defeitos, eu vou melhorar a usabilidade, eu vou melhorar o desempenho. Então, aqui eu começo a trabalhar agora pequenos ajustes, não defeitos grandes, não problemas grandes. Aqui é o momento de realizar pequenos ajustes, uma sintonia fina para que o produto entre no ar bem legal, né? O item importante, o objetivo importante da transição é ter certeza que tudo aquilo que eu produzi, que eu estou implantando, está completo. Está completo com os critérios e com os requisitos que foram solicitados para mim. Tá? E também os meus usuários, eles foram treinados e estão prontos para se auto-suportarem, né, na utilização do sistema. E aqui, essa palavra consentimento que vocês estão vendo aqui, diz respeito, pessoal, à homologação, né? Eu estou homologando, né, garantindo que todo o produto que eu estou implantando está completo. Eu estou garantindo, eu estou homologando que o produto que eu estou implantando, né, ele está consistente e aderente com aqueles critérios de avaliação que o cliente me colocou inicialmente. Então, aqui eu garanto que ele está completo, aqui eu garanto que ele está adequado às expectativas do cliente, aqui eu garanto que o meu time foi treinado e ele sabe usar o sistema, aqui eu garanto que todos os ajustes finos foram realizados com sucesso, aqui eu garanto que eu vou fazer um projeto para implantar o meu sistema, se necessário, né? Que eu vou criar uma maneira de disponibilizar ele, seja por download, seja por venda de assinatura, né? Aqui também garanto que todo o meu time de vendas, meu time de marketing foi capacitado para vender, que os bancos de dados que precisavam ser convertidos foram convertidos e que todos os testes foram realizados com sucesso.
Tá? Agora, pessoal, nós vamos falar de cada disciplina, do objetivo de cada uma das disciplinas, tudo bem? Aqui é bem tranquilo, porque vocês vão notar agora que todas as atividades estão muito relacionadas às fases que elas acontecem, né? E aqui vai ficar bem bacana de ver isso. Então, começando por modelagem de negócio, pessoal, é a disciplina que é responsável por garantir todo o mapeamento do processo de negócio da empresa. Então, o objetivo dela é garantir que todos os processos foram mapeados, né? Então, eu conheço toda a sequência dos processos, eu fiz um diagrama de processo, está tudo mapeado no meu processo, eu conheço a estrutura daquele departamento, daquele processo que eu vou depois codificar, que eu vou transformar em sistema, né? Então, aquele processo todo está mapeado, eu fiz o diagrama dele, entendi a dinâmica, entendi a estrutura do processo, e agora, pessoal, como eu estou olhando para o diagrama de processos, eu consigo agora entender quais são os problemas atuais que tem no processo da empresa e também identificar possibilidades de melhoria naquele processo. Um outro objetivo da modelagem de negócio é garantir, por meio de uma modelagem de processos, que os clientes, os usuários, os desenvolvedores e todo mundo que tenha um interesse naquele projeto tenha um entendimento comum daquele processo. Então, mostrando um diagrama de processo para todo mundo, numa apresentação, todos vão entender como o processo foi projetado, como ele está funcionando, ok? Outro item importante, outro objetivo importante, é que, uma vez que eu tenho o mapeamento do processo feito, eu já entendi os problemas e já identifiquei possibilidade de melhoria, e que todos têm um entendimento comum daquele processo, então agora eu consigo entrar em cada ponto do processo e derivar os requisitos que o sistema vai precisar ter para suportar aquele processo automatizado. Entenderam? Então, agora, como eu mapeei o processo, como eu entendi as necessidades de melhoria, então agora eu consigo extrair do processo as funcionalidades que vão fazer parte do sistema. Então, por exemplo, eu fui lá e mapeei todo o processo de recebimento de produto. Agora eu vou no item 4 aqui, eu vou derivar a partir desse processo as telas que vão ser necessárias, os requisitos que vão ser necessários para dar a entrada de uma mercadoria dentro do meu armazém. Entenderam? Beleza. Agora, requisito, pessoal, é simplesmente o básico, né? A gente vai trabalhar bastante como é importante trabalhar requisito, né? E a gente já viu que requisito é algo que precisa existir, né, no sistema, uma funcionalidade que tem que estar presente no sistema quando eu entregar. E se for um requisito não funcional, uma restrição que eu tenho que atender, que o meu projeto final tem que atender quando eu liberar ele em produção. Então, algumas das finalidades é estabelecer e manter uma concordância com os clientes e todo mundo que tem algum interesse no projeto do que o sistema tem que fazer. Então, aqui, o que vai fazer e o que não vai fazer, as funcionalidades que vão estar presentes e as que não vão estar presentes, tá? Dessa forma, a gente define, né, uma fronteira para o sistema, tá? Uma base para projetar o custo e o cronograma do projeto, assim como uma base técnica, né, para a gente poder criar as iterações. Por exemplo, se eu sei que o requisito funcional 1, ele tem que existir para que eu possa desenvolver o requisito funcional 3, então eu não posso colocar na iteração 1 o requisito 3, sem o requisito 1 estar pronto. Então, para que a gente não cometa erros de estratégia de desenvolvimento, eu levantando o requisito e tendo o requisito na mão, ele é uma base imensa para que eu possa planejar de maneira correta o conteúdo de cada uma das iterações. Tudo bem? Tudo. Em análise e design, que agora mudou o nome para arquitetura, né, para a arquitetura do projeto, a gente vai transformar aqueles requisitos
num projeto de sistema, tá? A gente vai desenvolver uma arquitetura sofisticada que atenda a custo, que atenda a prazo, que atenda a performance, que atenda a segurança, que atenda integrações com outros sistemas, que atenda navegabilidade dentro do mundo, que atenda a integração com outros ambientes. É disso que eu falo no item 2, né? Criar uma arquitetura muito sofisticada, muito detalhada, para que eu não esqueça nenhum ponto importante que o meu software tem que ter, e eu deixei de colocar por falta de criar uma arquitetura bacana, tudo bem? E também adaptar toda a minha arquitetura, todo esse ambiente que eu estou criando, para o ambiente de implementação, para a linguagem de programação que eu vou trabalhar. Então, não adianta nada eu fazer um puta de um mega projeto pensando que vai ter lá um mainframe envolvido, que vai ter... Se o produto que eu estou criando é para mobile, é para o cara na palma da mão. Então, tem um monte de coisa que, porra, eu projetei errado, né? Eu tenho que dar foco em segurança, eu tenho que dar foco em outras coisas que eu não... em performance, que eu não percebi. Então, é muito importante adaptar o projeto que você está fazendo, a arquitetura que você está criando, para o ambiente de codificação que você vai usar para codificar aquilo depois. Para a gente ter certeza que a linguagem de programação, ou o ambiente de programação que eu vou usar, ele dá suporte para tudo que eu pensei fazer na arquitetura. Tá bom? Em implementação, pessoal, a gente vai pensar agora, vai definir todos os códigos, como é que eu vou organizar o código, como é que eu vou organizar minhas classes. Aqui eu estou falando de codificação, né? Como é que eu vou implementar em camadas e subcódigos, né? Então, objetos que vão compor as minhas camadas de segurança, a minha camada de código mesmo, né? De integração. Como vai ser feito isso, né? É na implementação que eu vou codificar tudo isso, né? E aí o item 2, o item 1 é pensar em como fazer, né? No item 2 é codificar. Codificar os arquivos fontes, criar os arquivos executáveis, né? No item 3, eu vou codificar, né? E vou testar unitariamente. Então, aqui é o teste unitário. Eu vou aqui testar de maneira unitária cada componente que eu desenvolvi. Tá? E no final, eu vou integrar cada componente. Lembra que eu falei que a gente podia fazer assim, produzir componentes de maneira paralela? Né? Então, eu vou construir o objeto 1, o objeto 2, o objeto 3, o objeto 4, o objeto 5, por exemplo, em paralelo. 5 pessoas trabalhando para criar 5 objetos paralelos. Aí eu integro esses objetos no componente 1, que é um componente de regra de tela de inclusão de cliente, por exemplo. Então, eu desenvolvi 5 objetos de maneira paralela, e depois uma pessoa pegou e integrou todos esses, criando um componente, que é o componente, por exemplo, recebimento de produto. Entendeu? Então, não há pessoa sozinha que faz uma tela toda, né? Essa tela de recebimento de produto tem várias regras, e cada um pegou uma regra dessa para fazer o código. Depois nós integramos tudo isso, testou unitariamente, depois integrou tudo isso e criou um executável, um componente executável, que vai ser testado de maneira integrada agora. Tudo bem? Essa é a finalidade da implementação. Quando a gente fala de teste, o objetivo do teste é localizar e documentar defeito. Tudo bem? Por que defeito, pessoal? Imagine um algoritmo, né? E esse algoritmo tem que ser codificado. Na hora de codificar, o programador ele insere um defeito. Ele insere o sinal errado, era para fazer multiplicação, ele está fazendo soma, ele esquece de colocar um if, né? Ele não trata o if de maneira correta. Então, são defeitos que ele coloca no código. E o teste tem o objetivo de identificar, localizar e documentar esses defeitos. Uma vez que ele fez isso,
ele tem que avisar para todo o restante da equipe qual é a qualidade que vem sendo produzida pela equipe. Tá? Então, a implementação, os programadores, qual é a qualidade do código que eles estão produzindo? É a equipe de teste que faz isso. Tá? Também a equipe de teste ela tem o objetivo de validar e testar se todas as especificações foram codificadas de maneira correta. E aí eu tenho que validar cada função do software conforme ela foi planejada e verificar se os requisitos que foram implementados, eles foram implementados de maneira adequada. Isso é, de uma maneira que, seguindo aqueles critérios de aceitação que o meu cliente estabeleceu lá atrás. Então, todos os requisitos foram implementados de maneira adequada, eles estão seguindo as regras de negócio que foram solicitadas pelo meu cliente? É isso que eu vou ver. É por isso que a principal meta é localizar e documentar os defeitos dos componentes. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. É errado pensar que eu faço teste para liberar o software para produção. Não é isso. Eu faço teste para localizar e documentar defeito, para informar a qualidade que eu estou vendo. E é em função desses dois itens aqui que a gente libera ou não o software para produção. Entenderam, pessoal? Então, não é objetivo de teste liberar nada para produção. O objetivo de teste é localizar defeito e avisar a qualidade que ele está percebendo. Quando ele validar que o teste e todas as funções foram projetadas adequadamente e que tudo que foi produzido está produzido de acordo com aquilo que foi projetado, então o gerente de projeto pode tomar a decisão de liberar o software para produção em conjunto com o usuário. Tudo bem? Isso vai acontecer aqui, né, na implantação, né? A implantação, o que é? Disponibilizar o software que eu acabei de codificar e falei que já posso pôr em produção, né? Para os meus usuários finais trabalharem. E aí, tem alguns tipos de implantação. E se a implantação é liberar para o usuário trabalhar, tem várias formas de fazer isso. A primeira é uma instalação personalizada, onde eu crio um projeto de implantação e a minha equipe de implantação implanta o produto. A outra forma é um produto de forma compactada. O que é isso? Eu tenho um produto que coloquei numa caixinha, né, que o meu vendedor vende, e depois a equipe do meu cliente vai lá e faz e clica lá para implantar o software. Então, ele clica lá e manda executar a implantação. Tudo bem? A outra forma, pessoal, é disponibilizar o software por meio de acesso à internet. Então, é disponibilizar um download. Aí o cara vai lá, paga e abre o download para ele baixar e aí já instala na máquina. Faz o download e já instala. A outra forma é na nuvem. Imaginem um serviço que você paga uma assinatura na nuvem. Vocês têm algum exemplo, pessoal, de serviço que a gente consome na nuvem? Netflix. Netflix, Spotify, né? São o próprio Uber, né? São serviços que a gente que são disponibilizados para a gente a partir de uma assinatura, né? Então, é uma outra forma de disponibilizar o sistema para uso, né? E uma outra forma é disponibilizar a versão beta, que a Microsoft usa muito isso, né? Imagina que o Windows 10, é uma aplicação, escutem isso, de mais ou menos uns 2 a 3 milhões de linhas. Tá? Então, o Windows 10 é uma aplicação de mais ou menos 3 milhões de linhas. Porra, como é que a Microsoft vai testar 10 milhões de linhas? Não tem como fazer isso. Então, o que a Microsoft faz? Ela cria uma versão que está razoavelmente testada e chama essa versão de beta.
e libera essa versão para o mundo todo baixar e começar a usar. E cada erro que dá, automaticamente reporta para a equipe de codificação dela ajustar. Cara, em 2 dias, a Microsoft acabou de arrebanhar para a equipe dela 10, 15, 20 milhões de testadores, 200 milhões de testadores, 500 milhões de testadores no mundo. Você entendeu? Então, nesse momento, a Microsoft aumentou o quadro dela de 2.000 testadores para 200 milhões de testadores espalhados pelo mundo todo. Isso é um dos objetivos de se liberar uma versão beta para se trabalhar. Entenderam? Se você tem muitos usuários para disponibilizar, aí é bom, nesse caso aí. Também. A gente está com um problema desse. Os usuários estão testando e te pagando para testar. Em vez de você estar pagando, eles estão te pagando. Daqui a 6 meses, a Microsoft fecha a porta, não pode usar mais. Os caras já estão viciados, já estão com ele instalado bonitinho lá, e aí paga a assinatura nova, né? Entenderam? A gente está vivendo um negócio desse, num projeto que nós estamos fazendo lá para um operador logístico da Pirelli lá, que o cara tem, nossa, muito caminhoneiro. Tipo, uns 800 caminhoneiros espalhados pelo Brasil. E aí nós estamos criando uma aplicação mobile para ele. E o que a gente fez, cara? Se eu liberar para todo mundo sair usando, eu estou na roça, cara. Vai dar um monte de pau. Então, o que nós fizemos? Selecionamos 12 caminhoneiros, tá? E esses 12 caminhoneiros fazem as rotas maiores. Esses 12 caminhoneiros, eles estão usando o aplicativo nesse momento e todos os problemas que dá, ele está reportando para o time da Queston e a Queston já está fazendo os ajustes finais lá. Entenderam? Bem legal, né? Gerência de mudança, Legal. a gerência de mudança, ela tem a responsabilidade de garantir que todas as versões dos meus componentes são as versões boas, né? E que não vai ter problema de uma versão matar a outra. Por exemplo, Rubens, eu não entendi o que você falou. Vou explicar. Deixa eu fazer aqui. Como é que eu vou explicar isso? Imagina que o Leonor, Sim. o meu cliente chegou para o Leonor e falou assim, a gente está com um cliente grande, né, que tem várias interfaces. E a gente está com um sistema de clínica médica. E nós temos 700 clínicas médicas que usam o nosso sistema hoje no Brasil. Tudo bem? Então, eu tenho cliente meu na versão 1.1 e tenho cliente meu na versão 5.2. Tudo bem? Que é a última versão. Então, a última versão é a 5.2, mas tem cliente meu que está na versão 1.1 ainda. Então, um cliente chegou para você, o Leonor, ele falou assim, sabe aquele relatório lá? Sei. Ele tem a coluna A, a coluna B, a coluna C e a coluna D. Eu não quero mais a coluna D no meu relatório. Quanto custa para fazer isso? Aí você fala, olha, eu vou gastar uma semana, tudo bem? Uma semana, e vai custar R$1.000. Então, o cara paga R$1.000 para você, e você vai lá, e em uma semana, vai excluir aquela coluna D, aquele cliente, aquele certo cliente. Bacana? Em paralelo, eu estou acabando de fazer uma benfeitoria para o sistema, que vai ser a versão 5.3. E na versão 5.3, eu, Rubens, vou criar a coluna E e a coluna F nesse relatório. Tá? Eu vou criar mais 2 colunas, a E e a F, nesse relatório. Aí, o que vai acontecer? Na prática, o Leonor, na semana que vem, essa semana aqui, sexta-feira, ele termina de fazer a manutenção que o cara pagou R$1.000 para ele fazer. E aí, segunda-feira, ele disponibilizou e o cliente ficou feliz, cara. Por quê? Porque não aparece mais a coluna D no relatório dele. Então, o relatório dele agora
só para ele isso, né? É A, B, C. Bacana? Bacana. Só que eu não estou sabendo disso, porque não temos uma disciplina de gestão de mudanças implementada na nossa empresa, né? Então, a gente não sabe como tratar as mudanças. Então, aí eu estou acabando de produzir, estou acabando os testes da versão 5.3. E olha que bacana, pessoal. Depois de uma semana que o usuário do Leonor está feliz usando aquele relatório que ele usa pra caramba, né? Aquele relatório. Está feliz que só está ABC, eu coloquei a minha versão 5.3 para todos os clientes. Inclusive para aquele cliente lá que tinha o ABC que ele tinha pago. O que vai acontecer no dia depois que eu fizer a implantação? O cliente vai te ligar e vai falar assim, Leonor, o que aconteceu, Leonor? O que está acontecendo, filho? Eu paguei R$1.000 para tirar a coluna A, B e C. Você foi lá e tirou, e agora está atualizando o sistema para mim, devolvendo a coluna D e mais 2 colunas, cara. Que absurdo é esse? Eu não entendo a sua empresa. E aí começa aquela confusão toda, porque você não tem gerência de configuração e controle de mudanças implantado na sua empresa. Então, essa disciplina tem essa responsabilidade da gente atualizar de maneira simultânea e corretamente todos os meus clientes, todas as versões que eu uso dentro do meu projeto também estão configuradas. Por exemplo, eu estou na versão 1.3 do documento de requisitos. Então, eu tenho que ter certeza que o programador está programando um componente que foi especificado conforme a versão 1.3 dos requisitos. Entendeu? Eu tenho certeza também que os meus programadores, quando pegarem uma versão para trabalhar, eu vou estar disponibilizando a versão adequada para eles trabalharem. E se tiver concorrência nas versões, o meu time de controle de mudanças vai avisar os programadores, o programador Leonor, programador Kaique, vem cá os dois. Olha, vocês estão usando a mesma versão. Quem vai acabar primeiro? O Leonor vai acabar primeiro? Então, Kaique, quando você for colocar a sua, presta atenção para todas essas mudanças que o Leonor fez estarem presentes também na sua versão. Não, deixa comigo, Rubem. E aí vai. Entenderam, pessoal, qual é o objetivo dessa disciplina? Bem nobre, bem bacana, né, pessoal? Muito bom. Gestão de projetos, pessoal, é um framework para gerenciar projetos. E aí, planejar, montar equipes, monitorar o projeto, um framework para gestão de riscos. E isso, pessoal, a gente consegue implantar não pelo RUP, mas pelo PMI. Quando a gente colocar o PMI lá, o Scrum, o PMI, com o PMBOK lá, e tudo que precisa fazer para gerenciar o projeto, a gente vai estar atendendo essa disciplina também. Tá bom? E ambiente é aquela disciplina que cuida de tudo aquilo que faz parte do ambiente de desenvolvimento de um projeto. Então, eu tenho que garantir que mesa, cadeira, versão de software, ferramentas de trabalho, acessos, e tudo isso sempre vai estar garantido para as equipes de projeto. Tudo bem? Por fim, aqui nesse slide aqui, pessoal, eu coloquei o vídeo da aula do professor Marcelo Fantinato, né, que ele é da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Essa aula é bem bacana, quem tiver 20 minutos para investir nessa aula, é uma aula muito boa, muito gostosa de assistir, tá? Vocês vão curtir essa videoaula aqui. E aqui embaixo, eu coloquei esse endereço aqui, mas não vai acessar por aqui, porque, como eu mudei a estratégia, tinha feito esse antes, né? Eu vou substituir lá o vídeo pelo vídeo que vocês vão baixar lá no Moodle, tudo bem? Então, lá no Moodle, vocês vão conseguir baixar o vídeo. Se entrar no meu canal do YouTube, a aula vai estar lá também, vocês podem assistir qualquer aula do meu canal do YouTube. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, inclusive, viu? Alô, professor. Oi?
A sugestão que eu tenho sobre aquele livro que você apresentou desde o início, se tem como de fazer uma foto para enviar para a gente, Do livro do Pressman? aqueles primeiros livros que você estava Já tive no foto UM. para vocês, tá bom? Sim, Agora mesmo, né? Tá. Então, pessoal, a aula de hoje está encerrada, né? E eu agradeço a participação de todos vocês. Eu quero que vocês... pessoal, eu vou tirar foto desses livros e vou colocar lá no Moodle, lá no fórum, para vocês ir lá no fórum buscar, tá bom? Vão no Beleza, fórum, professor, valeu. participem do fórum. Eu não vi ninguém interagindo ainda. É importante que vocês vão para lá e vocês percebam, né? A importância de ter lá as discussões de vocês, a colaboração de vocês lá. Tudo bem? Oi? Será que você podia... Eu tava pensando aqui, será que você podia, tipo, pegar, ó, alguns sistemas que o senhor já fez na sua empresa e fazer uns cases pra gente ver como que ficou na prática, ou, tipo, passo a passo que você Deixa eu te mostrar utiliza lá aqui, na ó. sua empresa? Lógico, deixa eu te mostrar aqui, ó. Por exemplo, esse é um trabalho aqui que eu estou fazendo agora na Paquesto. Quer ver, ó? Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Questo, metodologia ágil. Eu estou criando uma metodologia baseada no RUP. Tá vendo? Olha que legal. Aqui, ó. Todo mundo tá vendo? Sim, estamos vendo. Tá? Agora não. Ah, agora sim. Então, aqui, pessoal. Espera aí, deixa eu tirar aqui e mostrar aqui. Melhor. Aqui, ó. Aqui eu criei a metodologia. Olha que interessante. Fase de concepção, de elaboração, de construção, de implantação. Aqui, ó. Aqui eu criei cada um dos processos, mapear processo de negócio, identificar requisitos funcionais, elaborar o protótipo, elaborar uma proposta de desenvolvimento. Isso faz sentido para a iniciação do projeto que vocês viram lá? Entendeu? Aí depois eu detalhar os requisitos funcionais, modelar e projetar o banco de dados, elaborar os casos de teste, especificar os componentes da solução. Aqui eu estou montando a arquitetura. Tá vendo só, pessoal? Depois aqui, ó, eu estou construindo, codificando os componentes. Vou realizar o teste unitário. O teste unitário foi feito e deu defeito, eu vou tratar os defeitos. Codifico de novo, volto para cá. Deu certo? Eu vou realizar o teste integrado. O teste integrado deu problema? Eu vou tratar os defeitos. Trato os defeitos, depois testo unitário, libero ele e volto a testar. Deu certo? Eu vou fazer a homologação com o cliente. Na homologação, eu achei defeito, venho tratar os defeitos. Aí eu testo unitário de novo, testo integrado de novo e vou aqui para homologar com o cliente. Deu certo? Deu. Agora eu vou colocar. Vou fazer o Gmood para colocar a minha aplicação em produção. Entenderam? Isso, aí, quando eu clicar aqui, olha que interessante. Não era para vir para cá, era para vir para cá. Ó. Quando eu clico aqui, ele vai vir para cá. Aqui, eu vou colocar tudo que precisa para entrar, da onde vem e todas as atividades que ele precisa fazer para gerar o fluxo do processo. Entenderam? E aqui, ó, pessoal, o objetivo daquele processo e o artefato que ele cria. Entendeu? Então, e aqui o fluxo do processo. Só que quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir o documento para mim, ó. Olha que legal o documento que eu criei para a Questo. Um documento de mapeamento de processo. Então, aqui, uma visão geral do processo, o nome do processo. Então, aqui, vamos lá ver. O nome do processo, o objetivo daquele processo que a minha equipe vai mapear, quem são os caras envolvidos, o celular, e-mail, quais os aplicativos que ele usa naquele processo. Olha que bacana. Aqui eles vão começar a mapear o processo. Quais são as entradas do processo e da onde vem, né? Uma descrição resumida do processo e o que o processo gera e para onde vai o que ele gera. Quem usa o que ele gera. E aqui um fluxo que eles vão desenhar do processo. Isso é que é uma metodologia.
Isso aqui está sendo feito tudo com base nessas aulas do RUP aqui, entenderam? Eu estou muito predisposto a pedir que vocês façam um desse aqui, ó, como atividade do semestre de vocês, entenderam? Bem legal, né? Aí vocês vão, de maneira prática, construir a sua metodologia a partir de um conceito que é o RUP. Ficou claro, pessoal? Deixa eu mostrar outro exemplo para vocês, ó. Já que vocês gostaram, eu vou mostrar mais um exemplo para vocês. Posso mostrar? Vou mostrar aí, professor. Pode, claro. Então eu não vou mostrar mais. Quem quer ver, não vou mostrar mais. Eu vou mostrar mais esse aqui, olha só, pessoal. Ó, esse aqui da meu cliente, Queston, cliente, Arteb, quer ver, ó? Arteb, ó. Deixa eu pegar aqui a parte que eu fiz aqui pro cara, quer ver? Aqui, ó. Aqui, pessoal, é toda a arquitetura que a gente criou para eles, ó. Um documento de arquitetura que foi criado para eles, tá vendo? Então, primeiro, o mapeamento do processo atual. Era tudo feito por planilha, tá vendo? Planilha, Excel, tá vendo? Excel. Aí ele ia lá e atualizava o cartão na mão, tá vendo ele colocando o cartão aqui? Né? Isso é aquele mapeamento inicial do processo. É lógico que tem aquele documento de processo, tudo bonitinho. Aqui eu estou fazendo só já os diagramas para mostrar a arquitetura. Aí depois aqui, pessoal, como é que foi pensada a arquitetura desse projeto que chama eKanban? Que é o Kanban eletrônico, né? A camada de apresentação vai ter uma parte de uma interface web e uma interface mobile. Vai ter uma camada de negócio, onde vai ter regras de negócio e todas as integrações com os bancos de dados e outros sistemas deles aqui também. E a base e uma camada de dados, onde eu vou estar conversando com o TOTUS, que é o RP deles, e a nossa base de dados sendo gerenciada por nós aqui. Então, vai ter nossa base de dados, que eu já pensei nela, e também a integração com o TOTUS. Aí, aqui, ó, esse é um trabalho, pessoal, que depois eles colocaram aqui, ó, eles estão fazendo um MBA em transformação digital, e eles usaram toda a arquitetura que nós criamos para apresentar como o trabalho deles de MBA, tá bom? Por isso que eu estou mostrando, que o trabalho de MBA é um trabalho público, né? Então, como é um trabalho público, eu posso mostrar para vocês. Eu não poderia abrir o material deles e mostrar para vocês, entendeu? Podia sim, senhor, ninguém ia saber, não. Vamos lá, amigo. Aqui, por exemplo, ó, como é que eu estou pensando nas tecnologias que vão dar suporte nisso aqui? Então, vai usar o sistema operacional no servidor, o Windows Server, vai usar na ponta qualquer Windows maior que o Windows 7, qualquer Mac maior que 5.1, tá? Qualquer Linux, Ubuntu maior que 10.1 ou compatível, no mobile, qualquer Android maior que 5, qualquer iOS maior que 11.3. O browser, qualquer browser compatível com o Google Chrome. A linguagem de programação, o nosso framework que a Queston produziu, mais HTML5, mais CSS3, mais JavaScript na versão 6, PHP 5.6, VBS e JavaScript e Java, tá? Isso é a linguagem que a gente vai usar para usar aqui dentro. Banco de dados, MySQL 5.0. Servidor de rede vai ser Apache, na versão 2.4.29. O servidor vai ser um desktop, para essa aplicação que é pequena, vai ser um desktop. O processador vai ser um i7, 16 GB de memória RAM e 200 GB de armazenamento. Entenderam? Uhum. Legal. Agora, a visão do processo de negócio. Será que tudo que ele pediu está contemplado? Aí eu criei um caso de uso com todas Esse negócio aí é isso daí é aquilo do ator, usuário. Exatamente, ó. Então, ó, um serviço agendado vai realizar esse processamento. O cliente vai consultar o app. Um cliente que é o líder de fábrica vai consultar o saldo. O gestor de logística vai poder visualizar o painel e vai consultar no app, né? Um administrador vai poder atualizar as políticas do Kanban, entendeu?
Olha que bacana, tá vendo? E todo usuário, antes de virar um gerente de logística, um administrador, um líder, né? Ele vai ser um usuário. Quando ele fizer o login dele que vai determinar o que ele vai virar aqui para frente. Entendeu? Isso é arquitetura. Agora, a visão do negócio. Nós vamos descrever os objetivos de cada caso de uso daquele. Eu vou descrever o objetivo dele aqui para o meu cliente ter certeza que eu entendi o que ele quer. Entendeu? Aí, ó, cada um descrito aqui, ó. Você viu que a gente não gastou uma linha de código ainda, certo? Não falamos de código, só falamos do projeto. Aqui, ó, todo o mapeamento de classes, ó. Mapeamos as classes, mostramos como que a gente vai, como que isso aqui, ó, vai funcionar, esses casos de uso vão funcionar, de que jeito que isso vai funcionar, né, na estrutura de classe, tabela, né, aí já criei aqui para ele ver, para validar, ele concordou. Aí depois, a volumetria, como vai crescer isso na linha do tempo? Fizemos um estudo de volumetria. Aí depois, como vai ficar a automatização com os robôs? Como vai ficar o processo depois que a gente implantar? Então, aonde tinha aqueles planilhas Excel, não tem mais. Agora tem o robô lendo as informações do ERP e lendo as informações de turno e agendamento de execução para poder, com essas informações, passar o saldo que ele pegou, essas informações, para o robô 2. Então, o robô 2 vai atualizar o saldo. Enquanto o robô 2 atualiza o saldo, o robô 3 atualiza a produção. Entendeu? Então, ele recebe os apontamentos e vai atualizando os flags de produção. Uma vez que isso está feito, né, se for o primeiro dia, né, o primeiro dia, ele vai ter um robô 1 para atualizar o log. Se não, ele vai atualizar o saldo de processamento. Por que ele vai atualizar esse log aqui? Porque esse log vai ter um histórico de como ficou o primeiro registro do dia aqui, que é uma coisa que ele pediu, tá? Depois que ele fez isso, ele volta para cá, e quando não for o primeiro dia, então, ele vai atualizar o saldo de processamento. Esse robô 4 vai fazer isso. E tá? criar um arquivo de log todo dia. Exatamente. Aí eu ativo a flag de atualização, que para ele que não precisa mais atualizar o robô 5, não precisa trabalhar, porque ele já atualizou, e atualiza o saldo de Kanban, e depois que ele atualiza o saldo, que fizer no 30º dia, né, no final do dia, ele vem aqui, desativa a flag, para quando for o primeiro dia de novo, ele entrar aqui e atualizar. Então, todo o processo está pensado, e agora eu tenho que detalhar cada robôzinho desse para fazer, entendeu? Olha que legal, né? Aqui, como ficou a distribuição na implantação? Vai ter um WPA, que vai chamar eKanban, um Quest, um eKanban, que vai estar nos mobiles do pessoal para baixar, um WPA, que vai ter que ser instalado nele. Na parte web, vai ter um HTML eKanban, e vai ter um eKanban administração.adm, que vai ser toda a parte de configuração da aplicação na web, tudo bem? E todas as regras de negócio vão estar nesse PHP, que vai chamar eKanban.php. Aqui vão estar todas as regras de negócio para tratamento de saldo, atualização, vai estar tudo aqui. Aqui, no servidor local, isso na web, no meu servidor local, vai estar o nosso framework com os robozinhos, fazendo o processamento batch que vocês viram lá, tá? Então, tudo que é web, os robozinhos web vão estar em PHP. E tudo que for para atualizar os bancos de dados, aqueles 5 robôs que vocês viram, todos eles vão estar aqui processando no nosso framework e atualizando a base MySQL, que também vai receber informações do ERP através de um serviço de exportação de saldo que o nosso robô vai receber para atualizar aqui dentro, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? ERP e robozinho? É isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, pessoal. Aí depois, e as telas? Visão da usabilidade, ó. E as telas? As telas vão ser assim, ó. Ele vai ter um painel que vai mostrar como é que está a distribuição por fábrica, né? Daquela distribuição, 10 estão em estoque, dos 101 produtos,
10 estão em estoque crítico, 20 estão em ponto de pedido, 69 com estoque satisfatório e 2 em overstock. Aí ele vai mostrar o painel de cada um que está com problema, de cada um que está com ponto de venda. Aí vai mostrar a lista de todos os que estão bacanas, ó, tá vendo? E aí vai começar a criar algumas decisões. Olha que interessante, pessoal. Tá vendo aqui? Ele está com crítico, não está com crítico? Isso significa que daqui ele pode parar a produção do farol do Gol se esse produto não chegar lá, tá? E o problema é que ele está no último cartãozinho dele vermelho, e vai faltar produto para ele, entendeu? E não tem produto com produção iniciada. Tá vendo aqui, ó? Então, esse é muito crítico. Esse aqui é crítico, mas já começou a produção dele, tá vendo? Mas esse não tem ainda. O que a nossa aplicação mostrou que não tinha antes? O cara começou a ver no painel dele que esse farol do Corsa aqui está a 89% do nível de estoque. E mesmo assim estão produzindo. Porra, se ele está a 90%, por que estão produzindo aqui? E o pior é esse outro aqui, ó. Ele está mostrando que esses dois produtos aqui estão 11% acima do estoque máximo. E apesar de estar com 11% acima do estoque máximo, ainda tem produção para ele. Aí o cara fica louco, o cara fala, porra, como é que nós estamos gastando dinheiro produzindo alguma coisa que está 11% acima do estoque máximo e estamos deixando de produzir e colocando em risco um produto que está com estoque crítico, porque não começou a produzir ainda. Esse que é o objetivo desse produto que nós estamos colocando em produção. Entenderam, pessoal? E olha que legal, ele não precisou ter o produto pronto para que num protótipo eu já conseguisse mostrar isso acontecendo para ele. Entendeu? Depois eu mostrei o mobile, como vai ficar a aplicação mobile. Numa telinha só, ele vai clicar aqui, ó. E na hora que ele clicar, já vai abrir para mostrar para ele a mesma informação que ele tem lá na web, só que no mobile para ele. Ó. Entenderam? Da hora. E da hora... E essa alimentação aí, quem que vai alimentar? Tipo, dá para alimentar no próprio aplicativo? Por exemplo, quando tá fabricando peça, quando tá fazendo alguma coisa? Vou mostrar. Por isso que é bom ter uma arquitetura. Olha que legal. Aqui o RP, tá vendo o RP aqui? Uhum. Você tá vendo esse apontamento aqui? Gerar apontamento? Sim. Esse relatório de apontamento, que esse robô 1 passa para o robô 3, é para mudar esse flag, se está em produção ou não. Quem muda esse flag aqui, ó, que está em produção ou não está em produção, é esse robô aqui, ó. Esse robô 3 que faz isso. Entenderam? Sim. A partir da informação que ele pegou lá no RP dele. E como chegou a informação no RP? Está fora do nosso escopo, né? Mas o RP dele está ligado na máquina de produção. Então, quando a máquina começa a produzir, ele tem um serviço que está integrado com o TOTOS e ele manda a informação de produção lá para o TOTOS. O TOTOS pega e coloca na base de dados. Como eu sabia que isso acontecia, eu pedi para ele gerar um relatório de apontamento para mim. Esse relatório, ele acontece, cada vez que acontece uma informação aqui, ele gera um XML para mim aqui, ó. Esse relatório, na verdade, eu coloquei relatório para eles entenderem, né? Mas é um XML, tá? Esse XML, então, ele é carregado cada vez que tem uma atualização de uma máquina aqui, que começa a produzir alguma coisa, ele mostra para mim o que está produzindo, qual é a máquina que está produzindo e o que está produzindo. Em tempo real? Ou tem algum delay? Tempo real. É que a diferença, o tempo entre a máquina começar a produzir e a informação ficar aqui para ele ver, não dá mais que 5 minutos. É um tempo bom. Pode até ser um serviço que está rodando lá no computador e lendo esses relatórios aí, quando ele é gerado, né? Então, é aqui, ó, isso aqui, ó, esse robô aqui, ó. Esse robô é um serviço que fica fazendo isso, entendeu? Uhum. Então, você viram a importância de ter uma arquitetura, pessoal? A gente consegue discutir o sistema sem estar preocupado na telinha, no código que vai ser feito. A gente discute primeiro o conceito do sistema.
Uma vez todo o conceito do sistema descontido, a gente aí vai para a programação. Aí vai especificar os componentes. Entenderam? Fica tudo mais fácil, né? Claro que fica. Tá? Gostaram, pessoal? Sim. Oh, muito louco. Então, agora... Muito melhor ver assim. Na prática fica até mais fácil para entender. O projeto ficou bem mais fácil de entender. Muito legal. Agora, o que eu quero de vocês agora é que vocês vão precisar ter essa parte conceitual, porque quem não tem conceito não consegue projetar aquilo, entendeu? Então, vocês têm que estudar isso daí agora, entrar lá no meu no blog, no fórum que eu criei, vai lá no fórum, participa do fórum. Eu vou agora, a cada aula que for evoluindo, nós vamos também evoluindo, fazendo uma metodologia juntos, e vocês vão me entregar até o final de maio uma metodologia completa. Aí não precisa ser muita coisa, tá vendo? O RUP, ele tem, sem brincadeira, deve ter uns mais de 100 processos lá. Vocês vão ver depois. Eu consegui sintetizar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em 13 passos aqui, ó, eu consegui criar uma metodologia com 13 passos. Então, de repente, vocês vão criar uma metodologia de desenvolvimento também. A gente vai falar o que tem que ter, o que não tem que ter, e aí vocês vão criar os documentos, vocês vão criar os fluxos de processo, mas para isso, tudo vai ser visto em aula primeiro, e depois que vocês virem em aula, no final da aula, eu mostro uma apresentação dessa aqui para vocês entenderem onde eu quero que vocês cheguem. Tá bom, pessoal? Professor. Tranquilo? Gostaram? Tranquilo. Hoje eu estava no LinkedIn lá, aí eu vi uma mulher que ela era certificada pela RUP, e ela trampava na IBM lá. Eu vi que era Rational Unified Process. Isso, porque a Rational agora é uma empresa do grupo IBM. Sim. Ela é uma empresa que pertence à IBM. Ela foi comprada e virou uma marca. Né? Na verdade, essa mulher trabalha na IBM e ela se certificou no Rational Unified Process porque todo o desenvolvimento da IBM é feito debaixo de um processo baseado no RUP. Bacana, né? Legal, professor. Então, agora, pessoal... Professor, você vai disponibilizar o caso de uso depois para a gente fazer esse trabalho aí para maio, né? Como? Esse trabalho que a gente vai ter que fazer, você vai disponibilizar um caso de uso para a gente, né? Calma, nós vamos construir isso junto. Eu não vou jogar você na cova do leão e falar quem correr e se salvar tá bem, quem não correr o leão come, não é isso não. A gente vai fazer junto, cada aula dessa daqui eu vou pedindo alguma coisa, então de repente daqui umas 2, 3 aulas, eu sentir que vocês estão mais fortes, daqui uma aula, por exemplo, 2, aí eu vou pedir para daqui 15 dias vocês me entregam um processo tal. Depois mais 2 semanas, mais 2 processos. Aí quando for ver, já está quase tudo pronto. Tá bom? Legal, professor. Valeu. Nós vamos fazer isso aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Vou falar assim, ó. A fase de... Aqui, pessoal. A fase de concepção, vocês vão entregar até tal dia. A elaboração até tal dia. E aí vocês vão ter tempo de pensar em como fazer isso. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrando a aula de hoje, tá? Encerrando a aula de hoje e solicitando que vocês participem lá. A gente encerra a aula de hoje com 24 pessoas aqui na aula, presentes na aula. Muito bom. Tá bom, pessoal? Obrigado e até amanhã. Até amanhã. Professor, valeu, mano. Bom? Valeu, professor. Valeu. Até a próxima.